Uma noiva negra foi rejeitada por sua cor, até que tudo mudou quando um fazendeiro milionário a viu como sua combinação perfeita. Você é Amara Wilson. O homem engoliu em seco. Seu rosto ficou pálido, como se tivesse visto um fantasma em plena luz do dia. Isso não vai funcionar. Você não mencionou que você era negro. Amara terminou a frase. Harold Pierce não conseguia se conter para dizer isso, seu coração afundando enquanto ela estava na plataforma da estação, o delicado chapéu que ela havia comprado especialmente para este momento, agora parecia um detalhe ridículo em meio à humilhação. 3 semanas de viagem, 6 meses de cartas apaixonadas. Um baú cheio de esperanças e a promessa de um novo começo, longe da discriminação da cidade grande. Tudo isso desmoronou em segundos, no momento em que Harold finalmente pôs os olhos nela em suas cartas. Você escreveu tão bem, eu imaginei. Ele gaguejou dando um passo para trás, o buquê de flores murchando visivelmente em sua mão suada. Você não poderia ter me avisado? Amara respirou fundo, reunindo cada grama de dignidade que lhe restava. Te digo exatamente que minha pele é tão escura quanto a noite, mas meus sentimentos são tão reais quanto os seus, você nunca perguntou? Harold olhou ao redor nervosamente, notando os olhares curiosos dos passageiros e funcionários da estação na pequena cidade de Riverbrook. Uma mulher negra bem vestida já estava atraindo a atenção. Uma mulher negra sendo rejeitada publicamente por um homem branco criou um espetáculo irresistível. Você tem que entender minha posição. A comunidade aqui é da minha conta. Ele murmurou, dando mais um passo para trás. Eu posso pagar sua passagem de volta. Você parece educado, tenho certeza que vai entender. Amara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não de tristeza, mas de uma raiva controlada que fervia silenciosamente em suas cartas. Harold havia escrito sobre o coração solitário de um viúvo de 45 anos que ansiava por companhia, compreensão e uma nova chance no amor. Em nenhum momento ele mencionou que esse coração tinha uma preferência de cor. Gastei todas as minhas economias para chegar aqui, disse ela com a voz firme, apesar do tremor interior. Não tenho para onde voltar. Harold colocou a mão no bolso e tirou algumas notas amassadas. Isso deve dar para ficar alguns dias até você resolver as coisas. Foi quando uma voz profunda cortou o ar tenso, como um trovão em um dia claro. Essa é a sua solução? Pierce. Jogue dinheiro no problema e espere que ele desapareça como sempre acontece. Um homem alto apareceu atrás de Harold, seus olhos penetrantes fixos no comerciante, que agora parecia diminuir de tamanho. Ele estava vestido com roupas simples, mas visivelmente caras, o tipo de simplicidade que só os verdadeiramente ricos podem se dar ao luxo de exibir seu rosto bronzeado, traía uma vida passada ao ar livre. Mas sua postura exalava autoridade inquestionável. Isso não é da sua conta, respondeu Maxwell Harold. Mas sua voz traiu sua incerteza. Isso se torna minha preocupação quando vejo um homem que conheço há 15 anos se comportar como um covarde. O homem chamado Maxwell se virou para Amara, seu olhar suavizando um pouco. Senhorita, permita-me apresentar-me, Alexander Maxwell. Tenho uma propriedade nos arredores da cidade. Amara assentiu rigidamente, desconfiada. Por experiência, ela sabia que a gentileza de estranhos geralmente vinha com um preço oculto. Se me permite a ousadia, Alexander continuou. Ofereço-lhe hospedagem em minha casa até que decida o que fazer a seguir. Temos quartos de hóspedes que raramente são usados, e minha governanta ficaria encantada em ter companhia. Harold visivelmente engasgou com a oferta. Maxwell, você não pode estar falando sério. O que as pessoas vão dizer? Alexander deu um sorriso frio que não alcançou seus olhos. As mesmas pessoas que fazem negócios comigo todos os dias, as mesmas pessoas que dependem da minha terra para seu sustento, estou curioso para ouvir o que elas diriam. Harold empalideceu ainda mais ao entender a mensagem implícita. Alexander Maxwell não era apenas um fazendeiro,
Ele era o fazendeiro proprietário de metade das terras produtivas da região, o que ninguém naquela estação poderia imaginar. Era que, enquanto Amara oscilava entre o orgulho ferido e a necessidade prática, ela carregava consigo não apenas um baú de roupas, mas também um segredo que mudaria para sempre o equilíbrio de poder naquela pequena comunidade. Um segredo que faria Harold Pierce se arrepender amargamente do dia em que decidiu que a cor da pele determinava o valor de uma pessoa. E essa história de preconceito e dignidade tocou seu coração. Não esqueça de se inscrever no canal para descobrir como uma rejeição humilhante se tornaria o catalisador de uma reviravolta que ninguém jamais esqueceria a propriedade. Maxwell não era apenas uma fazenda nos arredores, como seu proprietário modestamente a descreveu. Era uma imponente mansão vitoriana, cercada por hectares de plantações prósperas e pastagens exuberantes, onde cavalos puro-sangue pastavam pacificamente, enquanto a carruagem de Alexandre passava pelos portões ornamentados. Amara sentiu-se simultaneamente impressionada e desconfiada. As pessoas aqui não estão acostumadas com as diferenças, explicou Alexander, enquanto apontava para a casa principal. Riverbrook foi fundada por famílias tradicionais que permanecem convenientemente presas ao passado. Harold Pierce é apenas um sintoma de uma doença mais profunda. A governanta Sra. Foster, uma mulher de meia-idade com olhos gentis e uma postura rígida, cumprimentou Amara com cortesia profissional. Se ela ficou surpresa com a presença de um hóspede negro, ela não demonstrou. "Preparei o quarto azul, aquele com a melhor vista do jardim", disse ela, conduzindo Amara pelos corredores decorados com pinturas e antiguidades de valor inestimável. Jantar daquela noite, servido na imponente sala de jantar, Alexander explicou sua história. Filho de um banqueiro do norte e de uma professora que havia abraçado causas abolicionistas, ele herdou não apenas uma fortuna, mas também princípios rígidos sobre igualdade. Quando se mudou para Riverbrook, 15 anos antes, ele era considerado excêntrico, rico demais para ser condenado ao ostracismo, mas diferente demais para ser completamente aceito. "E qual é a sua história, senhorita Wilson?" ele finalmente perguntou, depois de descrever os negócios que administrava. Suas cartas devem ter impressionado Harold por ele ter feito um convite tão formal. Amara hesitou, mas algo na maneira direta de Alexander inspirou confiança. Fui professora, em Boston, ensinei literatura e história em uma escola para meninas negras. Quando a escola fechou por falta de verbas, percebi que precisava recomeçar em outro lugar. O que Amara não mencionou foi o verdadeiro motivo por trás de suas cartas, a herança inesperada de seu avô, um homem que passou a vida inteira como mordomo de uma família rica, uma herança que incluía não apenas moedas de ouro cuidadosamente guardadas, mas também documentos antigos que poderiam mudar o destino de certas terras na região de Riverbrook. Documentos que ela havia escondido no fundo falso de seu baú nos dias que se seguiram. Alexander deu a Amara um espaço raro para pensar que a biblioteca da mansão era um tesouro de conhecimento e ela mergulhou em livros sobre história local, geografia e as leis da região. Quando perguntada sobre seus interesses, ela simplesmente sorria e dizia que estava ampliando seus horizontes. Uma semana após sua chegada, a notícia de sua presença se espalhou pela pequena cidade. As visitas à mansão Maxwell aumentaram. Repentinamente, vizinhos curiosos, esposas de comerciantes, até mesmo o reverendo local, todos de repente se lembrando de assuntos urgentes para discutir com Alexander. "Olha só isso", Alexander murmurou durante o chá da tarde, depois que uma delegação particularmente óbvia foi embora. "Você se tornou a atração local sem nem mesmo colocar os pés na cidade." Amara sorriu amargamente. "Eu sempre fui uma atração, Sr. Maxwell. A diferença é que agora tenho uma xícara de chá de porcelana na mão enquanto sou observada."
Foi durante uma dessas visitas que Harold Pierce finalmente criou coragem para aparecer. Ele chegou sem avisar, com o chapéu na mão e o rosto uma máscara de falsa preocupação. Maxwell, ele cumprimentou nervosamente. Só vim ver se a senhorita Wilson está confortável. Absolutamente encantado. Alexander respondeu, secamente. Por que você não pergunta a ela pessoalmente? O rosto de Harold empalideceu quando Amara entrou na sala usando um dos vestidos elegantes que a senhora Foster havia alterado para ela. Não mais a mulher exausta e humilhada da estação, mas uma senhora que se movia com confiança e determinação. Sr. Pierce, ela o cumprimentou friamente. Que surpresa inesperada, senhorita Wilson. Harold brincou com o chapéu nas mãos. Eu vim porque a comunidade está preocupada com o meu bem-estar. Que gentileza deles em relação à sua situação. Harold olhou para Alexander. Não é apropriado que uma mulher solteira permaneça na residência de um homem solteiro, especialmente quando ela é negra. Alexander terminou sua frase com uma voz perigosamente suave. Vamos lá, Pierce. Estou curioso para saber como você pretende terminar essa frase. Harold engoliu em seco. O comitê da igreja está considerando opções para ajudá-la a retornar. A Boston, uma coleta está sendo organizada. Amara deu um sorriso que não alcançava seus olhos. Que generoso, mas receio que meus planos tenham mudado. Pretendo permanecer em Riverbrook indefinidamente. Os olhos de Harold se arregalaram. É impossível. Você não conhece ninguém aqui. Não tem emprego nem família. Eu tenho um emprego. Amara respondeu calmamente. O Sr. Maxwell gentilmente me ofereceu o cargo de bibliotecário em sua propriedade. Aparentemente, gerações de Maxwells acumularam livros sem nunca organizá-los adequadamente. Harold olhou para Alexander com uma mistura de choque e raiva mal contida. Você não pode estar falando sério. Alexander deu de ombros. Nunca! Falei tão sério. A senhorita Wilson é educada e competente. Minha biblioteca nunca esteve em melhores mãos. O que Harold não percebeu enquanto tropeçava em protestos cada vez mais fracos foi o verdadeiro significado daquele trabalho. A biblioteca Maxwell não continha apenas clássicos da literatura, mas também abrigava registros de terras, documentos legais e a história completa da região, incluindo detalhes que muitas famílias tradicionais prefeririam manter enterrados. Quando Harold finalmente saiu derrotado e furioso, Alexander observou da janela enquanto ele corria pelo jardim. Ele tentará dificultar sua vida, ele comentou. A pequena humilhação que você infligiu ao ego dele hoje não será esquecida. Amara assentiu com uma nova determinação brilhando em seus olhos. Deixe-o tentar enquanto ele está ocupado espalhando rumores mesquinhos. Eu estarei cavando, muito mais fundo do que ele jamais imaginou. O que Harold Pierce não podia saber, o que ninguém em Riverbrook podia adivinhar, era que as horas que Amara passava na biblioteca tinham um propósito muito específico. Em meio a documentos amarelos e registros empoeirados, ela estava começando a juntar as peças de um quebra-cabeça que revelaria uma verdade desconfortável. As famílias fundadoras tradicionais de Riverbrook, incluindo os Pierce, construíram suas fortunas em terras que não lhes pertenciam por direito. E, enquanto a sociedade local estava agitada com rumores sobre a mulher negra hospedada na mansão, Maxwell, Amara estava silenciosamente preparando o cenário para uma revelação que abalaria a comunidade até o âmago. 2 semanas depois, o pequeno salão da prefeitura de Riverbrook estava lotado. Uma chamada de emergência reuniu as famílias fundadoras, comerciantes e fazendeiros locais de toda a região. No centro da comoção, Harold Pierce gesticulou freneticamente, seu rosto vermelho de indignação. É um ultraje. Maxwell está desafiando abertamente nossas tradições ao manter aquela mulher em sua propriedade. Famílias decentes estão preocupadas com rumores de comportamento inapropriado. Enquanto murmúrios de concordância ecoavam pela sala, as portas se abriram. Alexander Maxwell entrou calmamente seguido por Amara Wilson,
que caminhava com a dignidade de uma rainha, um silêncio desconfortável caiu sobre a sala. Agradeço o convite, disse Alexander, sua voz firme alcançando todos os cantos do salão. Embora eu deva corrigir um mal-entendido. A senhorita Wilson não está aqui como minha convidada, mas como representante legal de um assunto que diz respeito profundamente a todos vocês. Harold riu nervosamente. Representante legal, uma mulher de cor sem educação ou autoridade, Maxwell. Você perdeu completamente a cabeça. Amara abriu sua pasta metodicamente. Na verdade, Sr. Pierce, além de ser um professor certificado, tenho procuração legal como descendente direta de Joseph Freeman. O nome atingiu como um raio no Bez. Corredor silencioso, os rostos mais velhos empalideceram visivelmente. Joseph Freeman não existe. Harold respondeu rapidamente. Ele é uma lenda urbana. Curiosa? Respondeu Amara, tirando documentos amarelos de sua pasta. Porque tenho aqui a escritura original assinada pelo governador em 1866, concedendo a Joseph Freeman, meu bisavô, e um homem liberto após a Guerra Civil, a terra que hoje constitui aproximadamente 60% de Riverbrook, incluindo sua loja, Sr. Pierce. O juiz Thornton ajustou seus óculos para examinar os documentos que Amara agora apresentava. Isso parece autêntico, ele murmurou. É uma falsificação, gritou Harold. Mas sua voz tremeu. Os registros de apoio estão aqui, continuou Amara, imperturbável. Incluindo o relato de como Joseph Freeman foi forçado a fugir após tentativas de linchamento em 1870, e como as famílias fundadoras dividiram suas terras entre si, formando o que chamaram de Comitê de Propriedade de Riverbrook. Alexander então falou. A Biblioteca Maxwell mantém cópias de todos os registros de terras na região. É curioso como a seção específica de 1870 a 1872 estava faltando até que a senhorita Wilson encontrou referências cruzadas em outros documentos. O reverendo Miller, um homem idoso, abaixou a cabeça. Meu pai mencionou essa história. Ele disse que era um pecado enterrado profundamente. Não estamos aqui para punir os descendentes pelos pecados de seus ancestrais. Amara declarou. Estou propondo um acordo. A criação de uma fundação comunitária que beneficie todos os cidadãos de Riverbrook, especialmente em educação e moradia acessível. Harold Pierce riu nervosamente. Isso é um absurdo. Ninguém vai acreditar nessa charada. Foi quando o advogado Jeff, um respeitado advogado de 3 estados, entrou no salão. Os documentos foram verificados pela Comissão de Registros Históricos do Estado. Eles são autênticos e tenho o prazer de informar que o processo foi formalmente aberto. O salão irrompeu em vozes exaltadas em meio à confusão. Harold investiu furiosamente em direção a Amara. Você planejou isso desde o começo, ele sibilou. Era isso que você estava escondendo em suas cartas. Amara permaneceu calma. Não, Sr. Pierce. Nas cartas eu era apenas uma mulher solitária em busca de companhia. Foi sua rejeição imediata quando você me viu que me fez perceber que tipo de homem você realmente era. O tipo de homem que julgaria meu bisavô pela mesma razão que você me julgou apenas pela cor da nossa pele. Você vai nos arruinar. Ele murmurou pálido. Não. Ela respondeu suavemente. Vou escrever um erro histórico da maneira mais justa possível para todos. A diferença entre nós, Sr. Pierce, é que enfrentei discriminação a vida toda e ainda assim não desejo que ninguém perca sua casa, nem mesmo você. Enquanto Harold Pierce desabou em uma cadeira derrotado, o Conselho Municipal se retirou para deliberar sobre a proposta de Amara Alexander. Se aproximou dela com admiração evidente em seu olhar. Você poderia ter exigido tudo, disse ele suavemente, e me tornei igual àqueles que roubaram do meu bisavô. Ela respondeu. Justiça não é vingança, Alexandre, é restauração. O que ninguém naquela sala poderia imaginar enquanto observava a mulher que eles rejeitaram e subestimaram era que a verdadeira transformação de Riverbrook estava apenas começando.
A mensagem que ecoaria pelos corredores do poder, pelas gerações vindouras, não seria sobre uma mulher que veio para destruir, mas sobre uma que, mesmo ferida, escolheu reconstruir com dignidade e visão. E enquanto Harold Pierce enfrentava a ruína de sua reputação, Amara Wilson e Alexander Maxwell trocaram um olhar que continha promessas muito além de terras e documentos. Um olhar que falava de um futuro onde pertencer não seria mais uma questão de cor, mas de caráter. 6 meses após aquela reunião histórica na prefeitura, Riverbrook foi transformada, a Fundação Freeman, criada com fundos recuperados de Passionate Dues. Injustiças históricas, já financiava bolsas de estudo para jovens carentes e projetos de melhoria da comunidade. No centro dessa transformação estava Amara, não como uma figura vingativa, mas como uma visionária que viu além da dor. A antiga loja de Harold Pierce agora abrigava a primeira biblioteca pública de Riverbrook. Ironicamente, um lugar onde histórias esquecidas finalmente podiam ser contadas. O próprio Harold deixou a cidade semanas após a revelação, vendendo suas propriedades por uma fração de seu valor e indo embora sem se despedir. Corria o boato de que ele estava trabalhando como escriturário em uma cidade vizinha. Seu orgulho diminuiu quando sua conta bancária. Você poderia tê-lo destruído completamente, comentou Alexander em uma tarde de outono enquanto passeavam pelos jardins de sua propriedade, agora parcialmente convertida em um centro cultural. A vingança me daria satisfação por um dia. Ela gesticulou para o espaço ao seu redor. Nos dará satisfação por gerações. As notícias sobre os Freeman Heirs se espalharam além de Riverbrook, atraindo jornalistas e historiadores interessados em documentar casos semelhantes de injustiça histórica de terras. Amara recebeu convites para falar em universidades, compartilhando não apenas sua história pessoal, mas também a metodologia jurídica que ela usou para restabelecer a verdade. Durante um jantar comemorativo no salão principal da mansão Maxwell, agora oficialmente chamada de Freeman Maxwell House, após o casamento discreto de seus proprietários, o juiz Thornton ergueu seu copo em um brinde inesperado à mulher que nos ensinou que a justiça não é apenas um conceito legal, mas uma prática diária. Ele declarou com a voz embargada pela emoção genuína. Quando Amara chegou à nossa cidade, pensamos que sabíamos exatamente quem ela era, com base apenas em sua aparência. Que lição humilhante e necessária aprendemos ao seu lado. Martha Webb, agora diretora da nova escola comunitária, assentiu vigorosamente e pensar que tudo começou com uma rejeição cruel na estação de trem Alexander. Pegou a mão de Amara em sua "a melhor decisão que Harold Pierce já tomou foi rejeitar você", ele murmurou com um sorriso. Embora eu duvide que ele concordaria, na antiga praça central, onde antes apenas famílias tradicionais eram celebradas, um novo monumento foi erguido, não uma grande estátua, mas uma simples placa de bronze contando a história de Joseph Freeman e como suas terras injustamente tomadas finalmente retornaram ao seu propósito de servir a toda a comunidade. Enquanto a noite caía sobre Riverbrook, Amara observava as luzes da cidade de sua nova varanda. Ela havia chegado como uma estranha rejeitada, uma mulher negra considerada inadequada para pertencer. Agora ela não era apenas aceita, mas respeitada, não por se curvar às expectativas dos outros, mas por se manter firme em seus princípios. Quando Alexander se juntou a ela com 2 xícaras de chá, Amara refletiu sobre a jornada que os trouxe até lá. "Você sabe o que é irônico?", ela disse. "Harold me rejeitou porque ele não conseguia imaginar compartilhar sua vida com alguém que não se encaixasse em sua visão de mundo limitada. No final, foi exatamente isso que o destruiu, enquanto você prosperou exatamente por causa do que ele desprezava, sua força, sua história, sua verdade." Alexander acrescentou que a lição que Riverbrook aprendeu e que ecoaria por gerações era simples, mas profunda.
Quando julgamos alguém com base em características superficiais, não apenas negamos sua humanidade, como também nos cegamos para o valor extraordinário que eles podem trazer para nossas vidas. E enquanto Amara Wilson Maxwell observava a lua nascer sobre a cidade que uma vez a rejeitou, ela sabia que a verdadeira vingança nunca foi sobre punir Harold Pierce, mas sim sobre construir algo